Já estamos de volta ao vivo para você. O mês de maio é um alerta nacional para uma das formas mais graves e silenciosas de violência, que é o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Nós estamos sempre falando aqui deste mês, da importância durante o programa, e inclusive até a Miriam, né? Ela trouxe num link sobre uma blitz que vai acontecer hoje para conscientização sobre esse tema. No Brasil, são registrados, em média, 8 casos por hora. E o mais preocupante, a maioria dessas vítimas tem entre 0 e 13 anos e conhecem o agressor. Hoje no estúdio eu estou recebendo a Viviane Vaz, que faz parte do projeto Nova, que é um movimento que deu origem ao Maio Laranja, aqui em Mato Grosso do Sul, e que hoje lidera ações de mobilização, lidera ações de conscientização em todo o estado. Viviane, bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio. Vamos falar desse tema que é tão importante. Eu já venho trazendo dados que em 2023, 74 mil casos de violência sexual contra crianças e adolescentes foram registrados aqui. O que chama mais atenção nesse levantamento? Porque a gente tem um número muito expressivo, né? De casos de violência e abuso sexual contra crianças e adolescentes. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada, bom dia a todos. O mais grave é a gente pensar que apenas 10% dos casos são denunciados. Então, esse número pode ser ainda maior. Como que a gente sabe disso? Quando, na vida adulta, essa pessoa que foi vítima conta que sofreu abuso e nunca contou para ninguém. Então, o crime, como você bem disse, é silencioso porque, em diversos aspectos, a criança não entende, ou o adolescente, que aquilo é um crime. Ela não tem noção do que vai causar na vida adulta. Então, muitas vezes, ela opta pelo silêncio. Então, o que é mais difícil desse número é saber que, na verdade, ele é mínimo perto do que é o número real. Certo. Por que é tão difícil hoje essas crianças, esses adolescentes denunciarem ou falarem sobre isso? Né? Como que vocês analisam aí? Qual barreira que precisa ser superada para que isso acabe se tornando mais fácil dessa criança e desse adolescente poder denunciar a vítima desses crimes? A gente tem uma cultura, infelizmente, que a gente chama, né, de cultura do estupro, que de alguma maneira, né, tem esse ato que, de maneira geral, não são só mulheres, não são só homens, mas mulheres também abusam, que é disso de poder sobre a criança, sobre o adolescente, e de se favorecer do fato dela ser imperfeita ainda, muito ingênua. Então, por isso que é tão comum com crianças e adolescentes, né? Se favorecem do poder e disso da criança estar em desenvolvimento. Mas também por isso a justiça encara isso como um crime hediondo, né? Porque afeta ela no seu período de desenvolvimento. E o fato dela estar em desenvolvimento, ou seja, o seu cérebro ainda está em formação, faz com que essa criança ela tenha mais dificuldade de entender o que está acontecendo, de pedir ajuda, de dizer não, porque, em geral, abusadores são manipuladores e fazem com que aquilo não pareça uma violência, mas pareça um carinho, uma brincadeira, algo aceitável, algo entre pai e filho, algo de menino, algo de menina, mas nunca algo criminoso, né? Então, o abusador, de maneira geral, se aproveita dessa inocência, dessa pureza da criança e rouba dela algo que ninguém vai devolver, que é essa inocência. E muitos desses casos, infelizmente, eles acontecem, às vezes o próprio abusador ali, ele está dentro de casa, né? É alguém próximo da família, alguém ligado à família, né? E aí, não sei se a criança ou o adolescente olha para aquela pessoa como sendo talvez uma autoridade dentro de casa, alguém que ela precisa respeitar, acha aquilo como correto, ou que como assim, olha, mas é alguém de casa, não é errado fazer, né? Eu acho que também esse é um grande desafio a ser superado, né? Exatamente, e essa é a delicadeza desse assunto, que geralmente tem o afeto da criança, muitas vezes um vínculo afetivo, ou um vínculo afetivo com a mãe dessa criança, né? Muitas vezes não é o vínculo dela, mas
mas é o vínculo da mãe. E geralmente tem uma manipulação por trás que faz com que a criança acredite que vai magoar a mãe se contar, né? Então, tudo isso é usado nessa manipulação. E a criança, ela é muito vulnerável, né? E não só fisicamente, no caso sexualmente, mas também na internet, né? A gente tem muitos casos de violência sexual, crimes sexuais na internet, onde crianças cometem o estupro virtual. O que nós podemos fazer para identificar esses sinais e até mesmo perceber aquele sinal e saber como lidar numa situação como essa? Perfeito. É muito importante que a sociedade saiba que a criança não nasceu sabendo sobre isso, então ela precisa ser educada, que ninguém pode tocar na sua parte íntima, educada sobre privacidade, sobre respeito a si mesmo e ao corpo do outro. Se ela é tratada dentro de casa ou nas instituições, nas escolas, etc., com respeito, automaticamente ela vai entender e se dar esse respeito e não vai permitir que ninguém avance esse limite, né? Então é muito importante nesse caso a educação. Em qualquer aspecto da sociedade, a educação dessa criança é muito importante na proteção. E os sinais, eles aparecem sim, não necessariamente verbais. Por isso que é importante que a sociedade ouça, e estamos aqui num canal de comunicação falando para a sociedade, que são os adultos, porque eles têm que perceber se uma criança está sofrendo abuso, né? Então, eu, enquanto sociedade, mesmo que eu não seja responsável por essa criança, e eu percebo que ela está mudando de comportamento, que ela está tendo um comportamento estranho, está com autoestima baixa, está com comportamentos autodestrutivos, eu preciso e devo me mobilizar a procurar ajuda para essa criança. Está no Estatuto da Criança e Adolescente, que é dever da família, mas também é dever da sociedade e do Estado garantir os direitos da criança e do adolescente. Quais ações estão previstas, então, aí, principais ações, né, para esse mês de conscientização? Nós estamos com uma equipe indo nas escolas municipais, estaduais, nas ONGs, nas instituições, nas igrejas, tem as blitz também, né? Temos também as ações nas redes sociais, que é bem importante, né? Com vídeos informativos no YouTube, enfim, diversas formas. A gente tem materiais na linguagem para criança e na linguagem para adolescentes. Além disso, a gente faz capacitação para pais, adultos e responsáveis, para a rede pública, como identificar os sinais e o que fazer diante dos sinais. Não, com toda certeza, a gente precisa trabalhar essa conscientização, né? E eu acho que os veículos de comunicação têm esse papel fundamental em meio hoje a tanta desinformação, a conteúdos, talvez até conteúdos pornográficos, conteúdos que possam estimular aquele adolescente, aquela criança a achar que aquilo é algo natural, que é algo normal. Ah, mas se tem ali, mas eu vi isso no celular, né? Eu vi isso na internet. Então a gente precisa de fato construir essa corrente, levar essa informação e eu acho que o pai e a mãe também conversar dentro de casa, né? Orientar essa criança e esse debate também surgir principalmente dentro das escolas, dentro das igrejas, né? Porque, como a gente disse, às vezes o crime ele pode acontecer dentro de casa, né? E aí como que um identifica, né? Como que consegue entender? Então, eu acho que esse diálogo com essas crianças e adolescentes, eu acho que ele é fundamental. É um diálogo com respeito e também monitoramento da internet, né? Você citou muito bem, as crianças estão acessando pornografia com 6, 7 anos de idade e isso vai afetar, sim, o sistema neurológico dela, né? Mas ninguém está olhando o que essa criança está vendo. Está dentro de casa, dentro do quarto, né? O celular que a mãe deu na mão dele e ele está sendo violado dos seus direitos e ninguém está monitorando, né? Os pais, muitas vezes, o monitoramento que faz é brigar, é tomar o celular, é proibir. Mas não é por aí, né? O diálogo é essa troca de ouvir, de entender, de conscientizar, que é diferente de punir. Com certeza. Quero agradecer a sua presença aqui, tá? Obrigado. Leva um abraço para todos que estão envolvidos nesse projeto. Legal. Né? E a gente vê a tamanha importância e relevância. Mediante aos números que aparecem, mediante ao cenário que o Brasil registra, ao que Mato Grosso do Sul também registra. Então a gente deseja
cada vez mais sucesso, que vocês recebam apoio sempre e podem sempre contar com a gente para divulgar aí essas campanhas que são tão importantes e impactam a nossa sociedade. Muito obrigada. Quero deixar aí um abraço a todos que estão nos ouvindo para vestir o laranja esse mês, para se conscientizar desse tema. Pode procurar as nossas plataformas digitais, né? @Projeto Nova, é bem facinho. Lá tem vídeos, livros que o pessoal pode baixar gratuitamente e pode também procurar se precisar de ajuda para tratamento. Certo, a nossa equipe vai encher a tela para quem está em casa nos acompanhando. Olha só, vamos ver, Projeto Nova, tá aí no Instagram para você que acompanha o Bora MS.